E se a verdadeira razão pela qual a gente se sente mal não for aquela que a gente imagina? Hoje vamos explorar uma ideia que pode mudar de verdade a forma como olhamos para as nossas próprias emoções. A premissa é simples, mas ela tem um poder imenso de transformar a nossa percepção. Vamos investigar isso juntos? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que guia toda essa nossa análise. Quando a raiva, a tristeza ou a frustração aparecem, de onde elas vêm de verdade? O que está acontecendo ali por baixo de tudo? Para a gente achar essa resposta, nosso caminho vai ter 5 etapas. A gente começa investigando a verdadeira causa do sofrimento. Depois vamos entender como a mente funciona como se fosse um projetor. Aí vamos aprender a separar os fatos das histórias que contamos, entender nossa responsabilidade nisso tudo e, por fim, traçar um caminho para ter mais lucidez. Ok, vamos começar pela base de tudo. A ideia central aqui é que a fonte do nosso desconforto é interna, não externa. É um conceito bem poderoso, sabe? E que vai um pouco na contramão do que a gente costuma acreditar. Essa frase é o nosso ponto de partida. O que ela sugere é que aquelas nossas reações emocionais, sabe? Aquelas que parecem ser uma resposta direta ao que acontece lá fora, na verdade estão escondendo uma causa muito mais profunda e pessoal. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que a raiva que a gente sente de alguém, por exemplo, não é exatamente sobre o que a pessoa fez agora. Na verdade, o que aconteceu do lado de fora só serviu de gatilho para ativar uma ferida antiga, um medo, uma dor que já morava ali dentro da gente. Então, como é que isso acontece exatamente? Para entender melhor, a gente pode usar uma metáfora bem legal, a da mente como um projetor de cinema, que fica o tempo todo colorindo a tela da nossa realidade. E esse é o mecanismo-chave em ação. A tal da projeção de significados é isso. A nossa mente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Ela pega todo o material do nosso passado e, pluft, projeta em cima do presente. E de onde vêm essas projeções, afinal? Elas são alimentadas por medos antigos, por traumas que talvez a gente nem lembre direito e por crenças que foram se firmando ao longo da vida. Cada uma dessas coisas funciona como um filtro, sabe? Uma lente que distorce a nossa visão dos fatos puros. Agora vamos avançar um pouco e ver como isso se desenrola na prática. A gente precisa fazer uma distinção que é crucial entre o que realmente acontece e a narrativa que a nossa mente cria sobre isso. É bem aqui que o sofrimento toma forma. Olha só esse exemplo, como ele deixa tudo bem claro. O fato é neutro. Um e-mail não foi respondido, ponto. A história que a gente cria, por outro lado, vem carregada de emoção. Estou sendo ignorado. Essa história, essa é a projeção em ação. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O sofrimento não nasce do evento em si. Ele nasce dos rótulos, dos julgamentos que nós mesmos colocamos. Quando a gente carimba uma situação como injustiça, abandono ou fracasso, a gente está dando a ela o poder de nos machucar. Perceber isso tudo nos leva a uma conclusão que é, na verdade, libertadora. Porque, pensa bem, se somos nós que criamos as histórias, então nós também temos o poder de mudá-las. Isso é tomar para si a responsabilidade pela nossa própria percepção. Então, a mecânica é mais ou menos essa. Acontece um gatilho externo, a nossa mente projeta um significado antigo em cima disso, e como resultado, a história que a gente conta para a gente mesmo acaba gerando a dor. É uma verdadeira reação em cadeia, só que interna. E é aqui que acontece uma grande virada de chave. Se o sofrimento é gerado internamente, isso significa que a solução também está dentro da gente, e não em ficar tentando mudar o mundo lá fora. Isso tudo nos leva à nossa última parte. O que a gente faz com esse conhecimento todo? Como é que a gente transforma isso de uma teoria interessante numa prática que realmente traz paz para o dia a dia? Olha, o primeiro passo é a humildade. É simplesmente admitir que a nossa primeira reação, o nosso primeiro julgamento, talvez não seja a verdade completa. É dar uma pausa para questionar a nossa própria percepção. Com essa consciência, a dinâmica muda completamente. Ao invés de reagir no automático a um gatilho, a gente pode olhar para dentro e reconhecer: opa, peraí, isso aqui é uma projeção minha. Estou lidando com uma memória antiga de dor. E essa é a grande libertação. Ao reconhecer a projeção, a gente pode escolher soltar esses significados antigos, que já não servem mais. Esse processo de deixar ir é o que nos guia para um estado de mais paz, de mais clareza, de mais lucidez. E a gente termina com essa pergunta para reflexão.
Se o poder de dar significado às coisas está inteiramente nas nossas mãos, se somos os projetistas da nossa realidade emocional, que tipo de mundo a gente escolheria projetar e ver? A resposta para essa pergunta, bom, ela contém a chave para a nossa paz.